Olá, galera! E aí, como é que vocês estão? Tudo jóia? Gente, hoje eu tô aqui, um motivo muito nobre, muito especial, que é gravar para vocês um depoimento pessoal da minha experiência com as práticas integrativas e complementares em saúde. Bom, para quem não me conhece, eu sou Laisla, eu sou enfermeira, sou especialista em psiquiatria e saúde mental e também sou terapeuta integrativa sistêmica. Eu trabalho com as práticas integrativas e complementares em saúde. São mais de 29 práticas que são regulamentadas pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, que surgiu em 2006 e que foi renovada em 2018, adicionando a constelação familiar, que é a principal prática que eu trabalho. Hoje eu digo para os meus clientes, meus pacientes, que o meu método de cuidado, ele bebe de diversas fontes, porque ele é a construção também a partir da constelação familiar, mas não só. É a construção a partir do que eu vivi trabalhando como enfermeira, como professora, preceptora, que eu fiz através dos cursos de especialização, de MBA que fui fazendo, ao longo de... Porque quanto mais eu mergulho nesse universo da mente, mais curiosa eu fico, mais eu quero saber sobre como eu posso ajudar a pessoa a realmente ressignificar o processo que ela está passando ali, que muitas vezes vem de uma raiz emocional. E o meu caso não era diferente, gente. O motivo de eu gravar esse vídeo aqui hoje é justamente por isso. O tema desse vídeo é como Jesus utilizou a constelação familiar sistêmica como ferramenta para salvar a minha vida e a vida da minha filha. Bom, em 2019 eu já era uma apaixonada, já formada e apaixonada pelas práticas integrativas e complementares em saúde, mas o que eu queria de verdade era ser acupunturista. É tanto que eu comecei a pós, mas ainda não terminei. Pretendo voltar para terminar um dia para também trazer essa prática para dentro do meu know-how. Porém, quando eu estava lá fazendo a pós em acupuntura, eu estava passando por uma depressão profunda, porque eu tinha acabado de viver o meu segundo aborto, e isso fez com que desencadeasse uma depressão muito forte em mim. E aí, assim, eu estava já com aborto de repetição, eu fui numa ginecologista, fui diagnosticada com adenomiose, falaram para mim que eu tinha que retirar o meu útero, que era uma doença que não tinha cura, e que eu tentasse fazer uma inseminação artificial, que talvez eu conseguiria ter filhos, e eu queria ter um filho, uma filha. E aí eu tava muito triste, muito cabisbaixa, muito desanimada com a vida. Cheguei até a falar pro meu marido, olha, se você quiser separar, tá tudo bem, eu não vou poder ter filho. Então assim, você que sabe, eu também não vou prender você, porque eu sei que também é um sonho seu, e isso é muito difícil pra uma mulher, né, gente, vocês sabem. Mas foi assim. E aí, nesse momento, uma amiga me chamou para participar de uma constelação familiar em grupo. Seria a constelação dela. E eu fui. E quando eu participei ali e senti na pele, dentro de uma representatividade que ressoava muito com a minha história, eu tive a certeza que eu precisava fazer aquilo ali. E eu me organizei. No outro final de semana, eu fiz a minha. E isso foi um divisor de águas. Por quê, gente? Porque eu sou filha adotiva, Como eu já contei aqui algumas vezes, eu tive que ser doada. Minha mãe doou eu e mais 2 irmãs pra gente não morrer de fome. A gente vivia em extrema vulnerabilidade social, na miséria mesmo. Então ela doou a gente para não morrer de fome. Então eu não sabia de nada, eu não tinha aquela convivência mesmo, aquele vínculo, nem com a família materna, nem com a família paterna. Eu ia, visitava e tudo mais, mas era só isso. Não tinha aquela conversa para entender, para saber o que aconteceu na minha família. E por ser filha adotiva, eu não sabia de nada da minha genética. Quando eu estava fazendo enfermagem, eu descobri que a genética era algo muito importante, fundamental, essencial na nossa vida. Mas da minha eu não sabia nada. Então eu não sabia se eu tinha genética para alguma coisa e o que eu faria para cuidar. Só que não conseguindo engravidar,
Lá na minha constelação, eu observei que eu estava colada na dor, seguindo inconscientemente mulheres que haviam morrido no parto, perdido seus filhos também no parto. Muitos filhos sobreviveram, outras não. E ali teve representante para todos esses bebês e todas essas mulheres. E ali meu mundo caiu, acabou meu mundo ali. E aí eu fui observar. Opa, tem algo aí. Tem algo aí. Como assim? Esse tanto de mulher só morrendo assim. E aí eu fui incluir elas no meu coração, fiz um movimento sistêmico que tinha que ser feito ali naquele momento, né? Só que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha de entender a história dessas mulheres. Então eu fui buscar. E quando eu busquei, eu observei que todas as mulheres, todas, gente, não é uma não, e ó, que na minha família tem muita mulher. Todas as mulheres da minha família tiveram pré-eclâmpsia e eclâmpsia. E muitas morreram. Só que eu não sabia, eu só descobri depois que o motivo delas terem essa eclâmpsia e essa pré-eclâmpsia era trombofilia. Ou seja, geneticamente eu tenho uma condição que é a trombofilia, que a depender de algumas causas, que são estresse anticoncepcional, gestação, pode ativar essa trombofilia, essa coagulação excessiva no sangue e me levar a ter diversas complicações, incluindo a pré-eclâmpsia, que eu cheguei a ter no meu parto, e, enfim, outras complicações mais. E aí eu descobri isso. E eu falei, opa, peraí, então se eu tenho essa genética, eu já vou levar para o médico. E aí, né, nesse momento que eu fiz a constelação, também houve um desbloqueio muito forte em relação ao amor interrompido que eu tive com a minha mãe, quando eu tive que ser separada dela, doada. Então ali teve uma quebra desse amor, e esse amor é o que nutre, esse amor é o que nos dá força para ir para a vida. Esse amor é o que nos dá força para maternar. Se está interrompido por conta de uma rejeição, independente do motivo, se foi morte, se foi doença, se foi uma separação por miséria, como no meu caso, há um amor interrompido e esse vínculo tem que ser retomado. E eu não tinha nem noção de nada disso. E tudo isso estava impedindo eu conseguir ser mãe. Então, retomei esse vínculo, entendi minha condição como, até então, pré-eclâmpsia. E comecei a fazer tudo o que eu precisava fazer. E eu tenho até vídeo aqui no canal falando sobre isso. Fiz dieta anti-inflamatória, fiz atividade física, cortei da minha vida tudo quanto é tipo de coisa que pudesse ser inflamatório, diminuir o estresse, tudo que eu podia fazer eu fiz. E assim, concebi naturalmente minha filha, fiz repouso nas primeiras semanas, depois tive minha vida normal. No final da minha gestação, evoluiu para pré-eclâmpsia. Minha filha nasceu prematura, com 36 semanas e 4 dias. Só que ela já era um bebê pig, que é um bebê pequeno, com 2 quilos, 120 gramas que ela nasceu. Então, você vê que ali faltou realmente o nutriente. E quando eu fui fazer a consulta do puerpério com o meu ginecologista e obstetra, ele me disse, Laisla, o que você tem é trombofilia. Você não pode engravidar. Se você quiser engravidar, você vai ter que ter muitos cuidados. Você vai ter que cortar completamente o sal. Você vai ter que cortar completamente qualquer coisa que te inflama. Você vai ter que tomar anticoagulante na barriga todos os dias. E corre o risco de ainda assim o bebê nascer de 7 meses. Por conta dessa condição. Então, gente, eu descobri uma doença genética. Uma doença não, uma condição que desenvolve uma doença genética. Que poderia ter me matado, que poderia ter matado minha filha, que se não tivesse intervido no momento certo, nós com certeza não estaremos aqui hoje para contar essa história para vocês. E tudo isso, o pivô que Deus usou, a primeira pessoa que me mostrou foi a minha terapeuta, Adinha, gratidão Adinha, através da constelação familiar sistêmica. Então, assim, o meu médico já sabia essa questão genética e ele me deu um laudo, vou até mostrar aqui o laudo para vocês agora. Então, olha só como é que aconteceu, gente. Quando as coisas começaram a desandar na minha gestação, minha pressão começou a subir, eu comecei a me sentir muito mal, eu busquei ajuda.
tanto no hospital público, mas também resolvi pagar o particular. E Deus é tão bom que Ele coloca as pessoas certas no caminho da gente. Ele me colocou um ginecologista e obstetra que a mulher dele tinha vivido o mesmo quadro, a mesma coisa. E ele já tinha experiência. Foi tão forte para ele a experiência, e a filha dele, por coincidência, que eu falo que não existe coincidência, existe Jesuscidência, também chamava Ayla. E a mulher dele entrou nesse quadro de pré-eclâmpsia e ele teve que fazer o parto da própria mulher. O que não é muito recomendado, né? A gente sabe que quando alguém dos nossos, a gente não é profissional da saúde, aí a gente passa a ser acompanhante, pai, mãe, irmão, filho, enfim. E ele já estava completamente consciente sobre o quadro, consciente sobre a minha genética. E eu busquei o hospital público e eles falaram que não, que estava tudo bem, fazia a ultrassonografia e dizia que o bebê estava bem maior do que estava realmente. Enfim, sempre me mandando para casa. Aí chegou o dia de eu fazer a consulta com ele, que foi uma quinta-feira, eu me lembro como se fosse hoje, e ele emitiu esse relatório aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Letra de médico, né, gente? Mas eu vou ler para vocês. Paciente, 28 anos, grau de placenta 3, que quer dizer que minha placenta amadureceu assim do nada, de um dia para o outro, com 36 semanas, há 15 dias com quadro de hipertensão, tomando alguns medicamentos que estão aqui descritos, visto a ultrassonografia, que a placenta, né, estava no grau 3, que o bebê já estava com peso anormal, 2.350 gramas, e esse foi o médico que mais se aproximou do peso real de Ayla. Apesar que depois disso ela ainda ficou mais 4 dias sem nutrição, então pode ser que aqui estava exatamente esse peso, e depois que ela perdeu um pezinho. Sinais de descentralização ao Doppler. Sinais de gravidade, ou seja, eu já estava com dor de cabeça, enfim, outros sinais mais. Procurar hospital em até 72 horas para realizar o parto. Então ele falou assim para mim: Laisla, você tem até domingo para tirar o bebê. Se você não tirar o bebê até domingo, seu quadro vai piorar e vai complicar para você e para o bebê. Você tenta no hospital público até domingo. Se domingo não tirar, daí você vem aqui que a gente vai ter que dar um jeito de tirar no particular. Como você ainda é prematuro, o bebê, então é melhor que seja no hospital público, porque lá tem o TINEL, caso precise. Mas se não tiver jeito, a gente vai tirar aqui. Então, gente, olha só como é que o conhecimento disso mudou a minha vida, o meu destino, o destino da minha filha. Se eu não soubesse disso, eu não teria lutado, porque estava todo mundo, além desse médico aqui, me dizendo que estava tudo bem. E eu não teria lutado pela minha vida e a vida dela. E eu lutei. Gente, depois que eu saí daqui, eu fui para o hospital sexta, sábado, domingo. Passei o dia todinho, os 3 dias no hospital, até que no domingo, no final do dia, fizeram meu parto de urgência. Já perto de tocar o plantão, tudo corrido. Meu caso desestabilizando total, eu já estava assim, variada. Minha pressão, quando eu olhei no monitor, foi para 26/18. Então, assim, já estava desestabilizando total. E Deus colocou primeiro aquela terapeuta para me mostrar o que estava acontecendo comigo, depois o obstetra para me colocar no caminho da conduta certa, e depois ainda me deu a confirmação do que eu tinha, que é essa condição, que é a trombofilia, e que agora, graças a essas informações, eu posso cuidar disso, de tudo isso. E isso facilita, inclusive, para que eu futuramente não tenha complicações e agravos para minha própria saúde e possa continuar viva para desfrutar da minha vida com a minha filha. E assim, esse é o meu depoimento pessoal, mas eu já vi diversas outras mulheres, diversas outras pessoas passarem por situações onde elas descobriram um padrão ali familiar, um padrão ancestral, que estão bloqueando a vida dela, seja no relacionamento, seja ter uma gestação, seja na vida profissional, enfim. Tem o depoimento do meu marido também, que é muito interessante, que ele tinha um padrão que bloqueava 100% a questão financeira e profissional dele, que quando ele fez, desbloqueou de uma forma assim que
É Deus purinho, gente. Então, o que eu queria trazer com vocês, para vocês, né, com esse vídeo? Que às vezes Deus dá pra gente a ferramenta, a pessoa certa que a gente precisa como resposta para um pedido, para uma oração, para uma necessidade nossa que nem nós sabemos que temos. E a gente não dá a devida importância àquela oportunidade. E a oportunidade acaba passando e a gente continua sofrendo. Então, se é o seu caso, se aconteceu com você, busque ajuda. Eu mesma estou aqui disponível. Para quem está aqui em Vitória da Conquista, na Bahia, que é onde eu resido, agora no dia 6 de dezembro, vamos ter o 3º workshop de saúde emocional, onde a gente olha para todas essas questões emocionais, esses padrões ancestrais, para curar, para começar um processo de cura. Se você só me conhece aqui através da internet e deseja ser atendido, não tem problema, eu também atendo online, individualmente, aqui na internet, para pessoas de todo mundo, gente. Eu já tenho cliente em todos os continentes. Tem gente na Irlanda, em Londres, nos Estados Unidos, Espanha, Portugal, Brasil. Enfim, tô aqui, tô disponível para te ajudar. Você só precisa ter um ato de fé, um passo de coragem, de acreditar que se esse vídeo apareceu para você, que se essa ferramenta apareceu para você, é a ferramenta exata que você precisa nesse momento. Então fica o meu chamado e também o meu compartilhamento, porque foi a ferramenta que Deus usou para salvar minha vida, a vida da minha filha, mudar o meu destino. E graças a isso, hoje eu larguei a acupuntura e atuo só como terapeuta integrativa sistêmica. Um dia eu volto para a acupuntura, porque ela é o meu amor, foi através dela que eu botei o pezinho nas práticas integrativas. Mas mudou tudo, mudou até a forma como eu trabalho. E é isso que eu queria compartilhar com você. Obrigada por ter assistido até o final. E eu me disponibilizo para ir junto contigo. Se quiser, é só clicar no link aqui embaixo, que tem todas as informações para você entrar em contato comigo. E vamos junto.